apostólica. Irmãos, aí está, mais uma vez, um alerta para todos nós, o povo apostólico. Um alerta de grande valor para que nós estejamos sempre meditando as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de agir, de proceder, de se vestir, de viver aqui nesta terra. Irmãos, eu me lembro que inclusive falei aqui, quando estive há uns 30 e poucos dias atrás, mais ou menos isso, eu falei com os irmãos de que atualmente no mundo existem muitas pessoas que têm alimentado pensamentos no seu ser, no seu íntimo, na sua alma, sentimentos e pensamentos que não são bons, pensamentos que não condiz com a verdade, com a nossa doutrina, com a nossa disciplina. Irmãos, eu não falo da humanidade que vive aí fora, escravizada pelo poder do mal, mas eu falo do que existe sim lá, mas está sendo trazido para o nosso meio por alguns apostólicos, infelizmente. Irmãos, na maioria dos casos são criaturas que às vezes tentam justificar os seus erros, falando que tem o fulano, o ciclano que também vem na igreja e faz isso, faz aquilo. Outros que às vezes dizem assim: eu tenho um coração bondoso, eu faço a caridade, eu ajudo os necessitados. E o que Jesus quer é que o meu coração seja assim. Tem pessoas que pensam que isto já é o suficiente para entrar no céu. Irmãos, não é o suficiente. Para uma pessoa que às vezes vive aí no mundo de pecado, dominado pelo engano, às vezes ouve algo que acha que é certo, mas por falta de conhecimento, não tem assim o conhecimento necessário para ver que aquilo está errado. Então a pessoa que vive iludido, para chegar no descanso e ao findar a sua vida, não ter tido a oportunidade de conhecer este caminho, que é o único caminho da verdade, da forma que afirmei os irmãos ontem, para que uma criatura possa chegar no descanso, segundo a nossa doutrina, uma criatura que não conhece o que nós conhecemos, às vezes já pode ser o suficiente para chegar no descanso, sendo uma criatura de bem, sem prejudicar e fazer o mal ao próximo. Então aquele espírito, pela misericórdia, vai ser levado ao descanso, e lá vai ficar aprendendo o que o santo irmão Aldo e a santa avó Rosa nos ensinam aqui nesta igreja apostólica. Mas para um apostólico, conhecedor da verdade, para um apostólico, nós apostólicos, que tivemos o privilégio de, no caso de alguns, ter visto o olhar divino da santa avó, os seus ensinos, o que ela falou, e a grande parte que teve o privilégio, assim como eu, de olhar e contemplar o semblante do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, nós precisamos buscar muito mais para poder entrar no reino do céu, porque nós temos conhecimento, porque nós recebemos o presente do céu, que foi a formação do Espírito Consolador em nosso meio, e a vinda, a formação do último pastor, o santo irmão Aldo. Então nós devemos buscar. Irmãos, se somente falar o nome de Jesus e de Deus fosse o suficiente,
Jesus não teria prometido outro Consolador. Quantos e quantos de nós que antes de conhecer esta igreja falavam o nome de Jesus, de Deus, da Virgem Maria, dos santos, mas as atitudes, a vida não condizia com a vontade destes santos. Então foi a Santa Avó, foi o Santo Irmão Aldo, este presente que Deus nos deu, que nos ensinaram como nós devemos viver, como devemos agir. Irmãos, a nossa maneira de ser, de falar, de andar, de se vestir, sim, é necessário buscar fazer a vontade dos céus, porque isto tem grande valor, isso faz um grande peso no momento em que nós estivermos diante de Deus para ser julgado as nossas atitudes. Lembram o que eu falei ontem? Direcionado aos jovens, mas que serve aos apostólicos de todas as idades. Irmãos, a nossa maneira de ser, de agir, de se vestir causa admiração ao mundo, às pessoas aí de fora. Eles falam, eles comentam, mas eles, irmãos, falam e comentam não somente o bom exemplo, que às vezes demora até um certo tempo para eles ver, observar, mas eles também observam aqueles que estão em desobediência. Eu me lembro de uma congregação nossa, que uma vizinha um certo dia falou para um pastor nosso: pastor, eu tenho observado que as filhas da avó Rosa não estão mais se vestindo como era antigamente. Eu acho tão lindo a maneira que as mulheres, ela falava exclusivamente das irmãs, se vestem, as mulheres da igreja da avó Rosa. Ela disse: mas ultimamente eu tenho visto que elas têm mudado, a roupa está mais curta, as roupas estão seguindo a moda, está diferente, o que está havendo? Então uma vizinha, uma senhora já de uma certa idade, que sempre estava lá sentado na varanda de sua casa, vendo os irmãos chegando e saindo da igreja. Irmãos, a nossa missão é de ajudar a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo a salvar almas, não apenas através do ministério bem executado, de um hino bem cantado, do ministério de corista, de músico, de regente, de pastor, de obreiro, de diaconisa, mas nós também salvamos almas através da nossa maneira de viver. O coral não canta o hino que diz? Aquele que é fiel produz muita salvação, através do exemplo. E estamos ajudando a Deus a conquistar o maior tesouro, que é uma alma salva. Mas e se pelo nosso mau exemplo nós acabar prejudicando para que ocorra a salvação de uma alma? Olha a prestação de conta que nós vamos ter com Deus, um débito do maior tesouro que pode existir, uma alma. E é o que muito bem aqui falou, irmãos, ser fiel à disciplina da igreja. Jesus mesmo disse: aquele que quer ser fiel, que quer ser feliz, que quer ser ajudado, abençoado, pegue a sua cruz e siga-me. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Irmãos, não é nenhum sacrifício. Quanta luta que a Santa Avó enfrentou para implantar esta disciplina que temos hoje. Quantas lutas que as irmãs de mais idade, a mãe, a avó, a tia, dos jovens de hoje, enfrentaram lá no passado, quando eram
humilhadas, quando eram desprezadas e às vezes até serviam de tirar. Muitas pessoas ficavam zombando, tirando sarro de nossas irmãs, que antes se vestiam de uma forma e após ouvir o programa Hora Milagrosa, passaram a seguir a disciplina, foram muito zombadas, foram muito criticadas, mas venceram. Hoje temos uma lei, hoje temos a oportunidade, onde vivemos num país que temos a liberdade de sermos fiéis à disciplina, de seguirmos o que a Santa Avó nos ensinou, sem ter ninguém querendo nos impedir. Então hoje basta termos amor. É o que disse aqui: quem ama, valoriza, é fiel. Irmãos, o amor que falamos sentir pela Santa Avó e pelo Santo Irmão Aldo precisa ser provado. E o que estes santos deixaram é o suficiente para que todos os apostólicos sejam vencedores nesta jornada terrena. Principalmente os nossos jovens. Às vezes, de quando em quando, infelizmente, a gente vê alguns que querem trazer o que tem lá no mundo para dentro da nossa igreja. Não só querendo seguir a moda na maneira de se vestir, mas tentando modificar também os costumes, a maneira de realizarmos o trabalho, o que o irmão Aldo deixou. Ah, pastor, mas hoje, para salvar a juventude, nós temos que fazer isso. Isso que os outros lá fora fazem. Irmãos, se aquilo que está sendo feito lá fora fosse o suficiente, fosse o melhor do que o irmão Aldo deixou, a humanidade e os jovens aí fora não estariam da forma que se encontram. A imoralidade, a mudança dos costumes, a forma de ser os namoros, a formação da família, o mundo está corrompido. A libertinagem tem dominado principalmente a vida dos jovens. O estímulo à indecência, à imoralidade, ao adultério, isso tudo está ocorrendo aí fora. Mesmo homens estudados e sábios que existem na sociedade, realizando atividades e implantando certas coisas que não têm dado resultado nenhum. Mas aqui na Igreja Apostólica é diferente. Temos os ensinos do grande profeta de Deus, o presente dos céus que nos foi dado. O que o irmão Aldo deixou é suficiente para que um jovem que quer ser feliz, abençoado na sua vida, se praticar o que o irmão Aldo ensinou sobre o respeito aos pais, sobre a consideração à família, sobre o ouvir os conselhos dos pais e também da igreja, os conselhos do Santo Irmão Aldo para o namoro, falando para os jovens evitar de se envolver ou ter relacionamento com pessoas de fora, que têm outros costumes, outras maneiras de pensar. Irmãos, o inimigo ele apresenta tantas ilusões na vida, principalmente da juventude. E se o jovem que quer realmente ser feliz, ser abençoado, ser bem-sucedido na sua vida, nos estudos, no trabalho, na formação da família, ele não procurar uma outra pessoa que tem estes mesmos ideais, o risco de se desviar deste santo caminho é muito grande. Porque ele, para ser feliz, quer praticar o que o Santo Irmão Aldo ensinou e deixou. Mas a outra pessoa que está lá fora muitas vezes tem outros pensamentos. Acha que as coisas evoluíram, que as coisas mudaram e que precisa seguir o que o mundo está oferecendo. E para ser feliz, se o jovem ou qualquer pessoa que seja de qualquer idade assim fizer,
não vai ser feliz, não vai ser ajudado. Então o irmão Aldo deixou os ensinos, como tem que ser o namoro, o respeito, o que é preciso ser feito para que a família seja construída, seja estruturada, a casa seja construída na rocha. E muito o santo irmão Aldo precisa da ajuda dos pais, das mães principalmente. Irmãos, não causando briga, discussão, xingamento, mas o pai e a mãe precisam ser sábios. Pedir a Santa Avó, o santo irmão Aldo ajuda para dar um conselho com amor, com carinho, para que aquele filho possa analisar e pensar e ter a convicção: olha, o meu pai e a minha mãe me ajudam tanto, me ensinam tanto, me orientam tanto, me falam tanto sobre o que o irmão Aldo e a Santa Avó me deixou. Irmãos, na atualidade, infelizmente, está existindo da parte dos mais experientes, que assim podemos dizer, o pai, a mãe, a família, aquele pensamento de que para ajudar a salvar, estamos aqui hoje tendo a apresentação dos jovens, um trabalho muito especial. Então alguns pensam, para ajudar um jovem a ficar na igreja, então tem que deixar que façam ou que hajam como bem entenderem. Tem alguns que confundem o avanço da tecnologia com a mudança dos bons costumes, achando que não precisa, o que não deve mais estar aconselhando e mostrando a verdade. E não é isso. Às vezes pensam, não, se eu cobrar, se eu aconselhar ou falar algo, meu filho vai sair da igreja, meu filho vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas se não aconselhar, se não mostrar a verdade, ele também vai trilhar o caminho errado. E o pior é que lá na frente, o senhor, a senhora, pai, mãe, vovó vai ficar com a consciência às vezes pesada. Por que eu não falei para o meu filho? Por que eu não aconselhei? Por que eu não mostrei? Eu me lembro que a missionária Odete fala numa mensagem que temos gravada, inclusive, que as mães precisam até falar de assuntos íntimos com as filhas, com sabedoria, pedindo a ajuda da Santa Avó, da Virgem Maria, orientá-las, não deixar que aprendam com o mundo, com as pessoas aí de fora, até alguns certos estudiosos que pregam uma liberdade de costumes e a libertinagem que não agrada a Deus. Então é preciso buscarmos esta sabedoria, para que lá na frente, se às vezes infelizmente aquele filho for um tanto ingrato, desobediente, não aceitou, não ouviu o conselho daquele pai, daquela mãe que tanto ensinou e mostrou com amor e com carinho, esse pai e esta mãe possa ter a consciência tranquila, da forma que o irmão Aldo sempre ensinou, dizendo: olha, eu fiz a minha parte, mas se ele não aceitou, as consequências, o que plantou vai colher no futuro. Então, irmãos e irmãs, não é nenhum sacrifício seguirmos o que o santo irmão Aldo nos deixou, seguirmos o que a Santa Avó implantou em nosso meio. E quando ela foi interrogada, já finalizando as minhas palavras, quando a Santa Avó implantou a nossa disciplina, a maneira das irmãs se vestirem, a maneira dos homens se vestirem, agirem e serem, ela disse: Jesus só falou que fica aqui em nosso meio se fizermos a vontade dele. Então vamos lutar para isso. O Senhor que é pai, a senhora que é mãe, os internautas que estão nos acompanhando, não tenha medo de defender o que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo deixou, ensinar aos seus filhos. Não abra a porta da sua casa para os costumes errados, achando que está ajudando seu filho, a sua filha, que no futuro irá colher frutos muito difíceis
para o seu lar, para a vida dos seus filhos. Então, ao menos na sua casa, lute, se empenhe para que seja morada de santos e anjos. Faça isto e com toda certeza será feliz. Vamos ser felizes e abençoados na nossa vida. E agindo assim estaremos valorizando este profeta de Deus que está em nosso meio, agora em espírito, que aqui viveu no seu corpo físico, este presente do céu que é o nosso querido e santo profeta, o santo irmão Aldo. Vamos ouvir, irmãos, para finalizar a nossa reunião, a apresentação de mais um hino a cargo do coral jovem. É o hino Um Presente do Céu, que vai se somar a tudo que aqui meditamos e falamos sobre os ensinos da Santa Avó, do santo irmão Aldo, e a obediência e a disciplina que devemos ter para valorizar estes santos em nosso meio, o que eles nos ensinaram. Então vamos ouvir Um Presente do Céu. Santo de grande poder lá no céu, este santo que vou exaltar, ele me transmite tanta paz, me conforta, me ajuda e só o bem me faz. Foi um grande presente que Deus nos deu, pois um galardão de profeta de Deus recebeu. O irmão Aldo, o santo Aldo, o irmão Aldo, o santo Aldo,
qual estou falando foi formado por Deus e o povo está abençoando. Este povo Ele protege com muito amor, pois realiza a obra de Jesus, o Salvador. Assim o Mestre Divino ensinou: amai ao próximo como a ti mesmo. Este ensino Ele deixou. O irmão Aldo, o Santo Aldo, humildade, muita fé. O irmão Aldo é um santo pastor para nós. Recebeu todos os dons do Consolador, protegidos e bem-aventurados serão todos aqueles que aceitarem os seus conselhos, pois Ele, com a Santa Rosa, nos guiam com sabedoria. E assim devemos unidos lhe servir com muita alegria. O irmão Aldo, o Santo Aldo, humildade, muita fé. O irmão Aldo, o Santo Aldo,
Irmãos, vamos valorizar este presente do céu através da nossa obediência e sempre clamando pelo nome do Santo Irmão Aldo e pedindo a ajuda dele para fazermos o que é certo e evitarmos todo erro e todo pecado. Eu agradeço a todos pela sua presença, agradeço ao maravilhoso trabalho do coral, dos jovens, também dos obreiros, tudo que os irmãos cooperaram para que a reunião de ontem e de hoje acontecesse. Agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Fiquei muito feliz de poder retornar e juntos com os irmãos participarmos destas reuniões. E quando for enviado, estarei aqui feliz para mais uma vez nós ouvirmos o Evangelho do Reino do Céu. Convido agora os que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé. E convido a todos, até os que estão em casa, para que juntos possamos orar, clamar e buscar a bênção e ajuda deste presente do céu, do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, para o nosso viver. O que falamos hoje aqui, irmãos, não é para apontar o erro da vida de ninguém, mas é uma oportunidade para mudarmos de agora em diante. Então vamos pedir esta ajuda para que assim seja. Em sinal de reverência, vamos orar. Ó querido e santo profeta Irmão Aldo, presente do céu, aqui estamos neste momento e queremos muito agradecer a Ti, a Santa Avó, a Virgem Maria, a Jesus, ao nosso Deus, e também suplicar, Santo Irmão Aldo, aqui estão os Teus filhos e filhas, aqui estão estes jovens que clamam, que pedem ajuda, para os estudos, para a vida profissional, para a formação da família, a bênção e a graça para os pais, que estes clamores possam ser ouvidos, que o Senhor, Santo Irmão Aldo, possa levar estes pedidos até o trono do nosso Deus, o Senhor que é o nosso intercessor. Alguns, Santo Irmão Aldo, o Senhor sabe o que estão pedindo, às vezes até com humildade, pedindo perdão de alguma falha, pedindo ajuda para não voltar a cometer o erro. Alguns suplicam ajuda para vencer o pecado, para que possa vencer as modas extravagantes e também possam ser cada vez mais fiéis, obedientes, principalmente à disciplina, à maneira de se vestir e de agir. Nesse instante, a Ti, querida e Santa Avó, eu lembro estes nomes na caixa de pedido de oração. Que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, com a Virgem Maria, possa visitar os lares, as famílias, estes que estão nos assistindo, os internautas, que possam também ser abençoados, terem a sua casa abençoada e ter a presença de santos e anjos. Também a Ti, Virgem Maria, abençoe as nossas irmãs, as que são mães, as que já são avó, que possam ser assim, estas ajudadas, que possam ter sabedoria para aconselhar os filhos, os netos, e que também possam ser felizes, possam ter, no caso daqueles de mais idade, a vida prolongada, para serem o bom exemplo aos mais jovens. A Ti, ó amado Jesus, eu peço que o Senhor abençoe toda a família apostólica, juntamente com o nosso Deus, abençoe a congregação aqui de Coronel Vivida, que possa
ajudar para que estes que aqui te servem possam te servir cada vez melhor. Suplicamos da tua misericórdia, ó Senhor nosso Deus, para os humildes e mansos de coração que vivem neste mundo de pecado, iludidos, ouvindo doutrinas erradas e pensando que agem certo, mas muitas vezes estão praticando o que não é a tua vontade, ó Deus. Tem misericórdia destes, dos que estão acamados, dos que estão doentes, dos profissionais que lutam pelo bem, o bem-estar e o bem das criaturas do próximo, que estes profissionais possam ter sempre coragem, força e ânimo para continuar as suas atividades. Queridos e amados irmãos e irmãs, recebam para a sua vida, internautas, recebam a bênção e a graça dos santos e anjos para que tenham saúde, paz e felicidade, a prosperidade para a vida financeira e material. E que as virtudes do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.